Bom, estou gravando esse vídeo para fazer um review desse SSD, né, da Sonambulance, que é um SSD aí que é um dos mais baratos que eu encontrei no AliExpress, se não for o mais barato, né? Então, um SSD na faixa aí dos seus 50, 55 reais, já com a taxação incluída. É um SSD muito barato. E né, resolvi dar uma olhada, né, para ver se ele realmente entrega o que ele diz entregar, né, na embalagem, que seria os 1.600 megabytes de escrita e também 2.600 de leitura, né? A gente vê que na prática ele vai passar um pouquinho longe disso, mas ainda assim, né, se você quer só um resumo do que é o SSD, do que é esse SSD, ele é um SSD bom para quem quer colocar no notebook e rodar o sistema operacional, tá? Controle de temperatura ok, etc. E um SSD básico aí para alguém que foi um gamer casual, quiser rodar o sistema operacional e mais algum jogo muito leve, porque ele é só de 128 GB. A gente tem várias unidades dele aqui para revenda na assistência. E SSD que na embalagem diz ter 3 anos de garantia e é um SSD ok desses NVMe, pelo menos nessa faixa de preço, tá? Bom, agora em relação ao review, se você quer ter mais detalhes, né, é o que a gente vai estar vendo agora, né? Então, o SSD, né, vocês vão ver aí nas imagens, né, é um SSD do tipo M2, né, de tamanho 2280, mas que na real né, dele ele só tem esse extensor para compatibilidade. Ele é um SSD 2242, né? Então, se você precisar usar ele num espaço pequeno, às vezes um console ou algum outro suporte de M2 que seja menor, né? Você consegue então tá retirando essa extensão dele e usando ele, tá? Num espaço menor. Bom, em relação ao nosso review, né? Primeiro, fisicamente, eu tirei então o adesivo que cobre ele aqui e verifiquei nem de controlador e por incrível que pareça, né, um SSD que tem DRAM cache nessa faixa de preço eu nunca vi na minha vida, tá? Até porque normalmente SSD com DRAM cache são os que têm maior qualidade, né, uma construção melhor e a gente encontra aí na faixa dos 200 reais para cima, tá? E eu fiquei surpreso por esse carinha aqui vir com uma memória, né, de DRAM cache. Bom, a controladora dele, então, né, tendo que colar aqui mesmo, é uma Silicon Motion, né, SM2263ENG. Então, caso alguém quiser dar uma olhada sobre, mas é bem de entrada básica. A NAND é uma YMN08TE1B30C3B, provavelmente uma NAND TLC. E por que eu digo provavelmente? Não encontrei nenhuma informação sobre essa NAND na internet, tá? Depois o DRAM Cache, né, é um chip de 2 GB aí da Nanya 150C 128M16JREK, né? O padrão físico do SSD é 2280, mas como eu falei, né, vocês vão ver na imagem, ele é emendado aí, né? Então, na prática ele é 2242, mas aí dá para você alterar, né, e escolher para qual slot você precisa, para qual tamanho você precisa, tá? Bom, em relação às especificações dele na embalagem, ele diz, né, lê 2.600 megabytes por segundo de leitura sequencial, que a gente vê que nem nos melhores cenários ele lê isso. E em termos de escrita, né, 1.600 megabytes. Ele é PCI Express Gen 3, né, e a conexão dele no PCI é X4, tá? Então, se você usar ele numa conexão X2 ou X1, ele vai ter um desempenho ainda inferior, tá? E é NVMe 1.3, né, compatível aí, né, com o PCI Express 3.0, né? Bom, em relação aos testes de desempenho, né, a gente... Primeira coisa que eu sempre faço nesse tipo de SSD mais de entrada é verificar o SLC Cache, né? E então no IO Matter eu enchi ele durante aí 40 minutos, deixei ele gravando, né, em escrita sequencial, tá? E aí vocês vão ver, né, vocês podem observar aí no gráfico que ele simplesmente despenca de desempenho. E detalhe, ele não tem SLC Cache praticamente, porque o SLC Cache dele, né, pela gravação da IOMeter, eu refiz o teste até para verificar se era isso mesmo, é de 1.76 GB, ou seja, praticamente inexistente, né? Então ele começa durante 1 segundo e meio, né, ou 2 segundos ali, em 980 megabytes, 972 megabytes, e ele despenca, tá? Para 140 megabytes, 130 megabytes ali, depois de 1 segundo e meio, e se mantém nisso, né, nessa escrita sustentada até o final do teste, tá? Então, assim,
A impressão que dá é que colocaram um SLC Cache minúsculo nele só para poder fazer o teste do Crystal Disk Mark e mostrar que ele tem um certo desempenho razoável, mas na prática, né, ele não se comporta assim, né? Se você realmente precisar gravar mais do que 1 GB e 800, né? 1,8 GB, que é o que quase todos os arquivos ou jogos hoje em dia pesa mais do que isso, você vai ter uma queda bruta aí no desempenho, né, de escrita dele. Então, a escrita dele é realmente falsa, né? A escrita dele é sustentada em 140 megabytes e ele fez essa escrita de uma forma tranquila, tá? Durante todo o teste. A temperatura não subiu muito, não precisou ter throttling, né? Por temperatura e provavelmente até pelo DRAM cache, né? Essa escrita sustentada aí ser um pouquinho mais ok, né? Então ele não tem ali um SLC cache zerado, né? Acredito que esses próximos de 2 GB aí seja usado ali no DRAM. Não sei, tá? Qual que foi a estratégia aí, mas o SLC cache dele é inexistente. Bom, questão de temperatura, né? Ele se manteve na faixa dos 68 graus, quase 70, o que é ok, porque na embalagem, né, eles dizem que é entre 0 e 70 graus. E isso é excelente, tá? Um SSD NVMe não esquenta tanto, mesmo sem dissipador, né, de calor, e se manter aí dentro de uma temperatura ok. E aí, na prática, né, isso é interessante porque, né, se você quer usar ele no notebook, que é normalmente tem uma carcaça toda fechada, normalmente não vem com dissipador de calor para SSD, ou colocar num PC gamer, que às vezes vai estar entre o processador e a placa de vídeo, né, que forma uma bolha de calor ali, o slot M2, né, ou às vezes até embaixo da placa de vídeo ali, né, acaba que ele vai se manter nessa temperatura, né, mais fria, né, isso é excelente. Durante o teste, né, o meu slot M2 ele fica praticamente 3 níveis abaixo da placa de vídeo. Então, nesse caso, né, ele se comportou até bem frio, né, por conta disso também, tá? O meu M2, onde eu testei ele, não estava entre o processador e a placa de vídeo. Vocês vão ver na imagem aí o posicionamento do SSD. Então, é natural que ele fique um pouco mais frio do que em outras situações. Mas é claro, o teste acaba que sobe bastante a temperatura dele, exige dele, porque fica 40 minutos ali no caso do Iomatter, e a gente vai ver depois também outro teste que ele passa vários minutos ali trabalhando no máximo do desempenho possível, né? Então é um SSD que vale a pena às vezes para usar em notebooks e também às vezes num PC gamer aí, mesmo se não tiver um dissipador de calor, que não é o ideal, vai se comportar dentro de uma temperatura aceitável. Bom, depois a gente viu no teste de desempenho do H2 Teste W a questão da escrita dele, né? Ele fica na média de 133 megabytes e a leitura 815, né? E isso acontece por conta, né, esgotamento da SLC Cache, que nesse caso não tem, e também por questão de temperatura e uso ali durante um tempo prolongado, né? Ele gastou 14, quase 15 minutos gravando, né? E 2 minutos e pouquinho ali verificando. E aí acaba que essa temperatura derruba um pouco do desempenho, né? Mas o foco do H2 Teste W é verificar se ele tem a capacidade real de armazenamento. E ele realmente tem, tá? Então, a capacidade dos 128 GB está confirmada aí, com 122 GB ali realmente gravados e verificados, sem nenhum tipo de erro. Por último, né, a piada, né, que é o teste do Crystal Disk Mark, né? E vocês podem ver que mesmo no Crystal Disk Mark, no teste básico, do jeito que você instalou o programa, eu rodei o teste. Não fiz nenhuma alteração. Ele bate, então, 2.253 MB de leitura, que é abaixo do que ele diz na embalagem, seria 2.600. E na escrita, 1 GB praticamente de escrita sequencial, o que também é abaixo do que ele diz na embalagem, que seria 1.600. E aí é claro, né? Lembrando que o Crystal Disk Mark que não não simula o esgotamento da SLC Cache, né? E ainda assim a escrita está abaixo do que eles dizem na embalagem, tá? Outro detalhe, a leitura aleatória dele é ok, né? Então, SSD NVMe, ainda mais com DRAM cache, poderia se comportar até melhor, né? Mas está bem ok. Então, para um uso de escritório, né? Tanto a escrita quanto a leitura aleatória, para um notebook, às vezes, para a pessoa trabalhar com pacote Office e coisas mais simples, ficaria excelente esse notebook, né? Esse SSD. E, por último, né, o teste do Crystal Disk Mark, do
3D Mark, na verdade, que é o teste aí para SSDs a nível dos gamers, né? Como que ele se comporta. E no caso a pontuação dele foi de 1776, né? Não é uma pontuação alta, está um pouco abaixo da média, mas está excelente para se comparar com SSD SATAs, né? Ou de entrada ou até alguns Kingstons da vida aí, A400, né? Esse modelo cansado da Kingston. E ele também, né, pontua ali ok na leitura, mas você vê, né, a limitação da escrita dele, na opção de gravar o jogo, ele, né, limitou ali em 160 megabytes por segundo. Então você vê que é um SSD ok até para gamers mais casuais e também para pessoal de escritório, né, pessoal que vai usar às vezes num notebook ou num PC que vai ser usado no ambiente de pacote Office, coisas mais leves. Bom, a conclusão geral é essa, tá? É um SSD custo-benefício. Na minha opinião, vale a pena por ter, né, o DRAM Cache, controle de temperatura muito estável, né? E para esses dois cenários, né, seja um gamer casual que só quer deixar o sistema ali em um jogo ou outro, porque a leitura dele é boa, então depois que você já instalou seu jogo ou que você vai só usar ele para rodar os jogos ali, ele vai estar subindo bem rápido até, né? E lembrando, né, se você precisar editar vídeo, trabalhar com desempenho mais bruto, com arquivos pesados, movimentar arquivo, aí esse cara vai deixar bem a desejar, porque o SLC cache dele é zero, né? Então, vai transferir a 140, 150 megabytes por segundo no máximo, e isso daqui é velocidade de um HD, né? Querendo ou não, tem HDs que chegam nisso. Então, não vai te atender bem, até também pela capacidade de 128 GB, né? Mas, de qualquer forma, é válido, né? Considerando que isso daqui custou R$ 50, né? E, bom, é isso. Se o vídeo foi útil, deixa o like, né? Se inscreve, né? Vou deixar também aí da nossa assistência, precisar de equipamento, tirar dúvida, etc. Segue no Instagram e entre em contato pelo WhatsApp que a gente atende.